Welcome to the Debate, um espaço dedicado ao discurso rigoroso e à exploração de múltiplas perspectivas sobre temas essenciais. Eu sou a sua co-apresentadora e hoje a nossa análise se volta para um tema fascinante, que é a evolução do profissional de segurança, abrangendo tanto a esfera pública quanto a privada. Olá a todos! A literatura recente e os manuais operacionais mostram que nós estamos bem no meio de uma transformação profunda sobre o que realmente significa proteger vidas e patrimônios com eficácia, sabe? Exatamente. E a questão central que divide os especialistas e que vai guiar a nossa discussão hoje é a seguinte: a base dessa proteção inegociável deve ser a excelência técnica e tática, as famosas hard skills, ou nós devemos priorizar a inteligência emocional e as competências comportamentais, as soft skills. Uhum. É um embate clássico do mercado atual. Sim. E para deixar a minha posição clara logo de início, eu defendo que a fundação absoluta, assim, inegociável da segurança, reside no rigor técnico, no adestramento físico e no conhecimento legal rigoroso. Bom, e eu argumento exatamente na direção oposta. A eficácia real e principalmente a prevenção na segurança moderna dependem primordialmente da inteligência emocional, da comunicação interpessoal e da humanização da presença desse agente. Certo. Então, vamos começar olhando para os alicerces formativos. Quando nós falamos de segurança, nós estamos lidando com a garantia da integridade física, a preservação da vida. Essa é uma responsabilidade de um peso incomensurável. Não dá para sustentar isso apenas com boas intenções, carisma ou empatia. Exige um preparo técnico que seja rigoroso, padronizado e, acima de tudo, mensurável. Se a gente pegar o material que fundamenta muito dessa prática aqui no Brasil, como a Portaria número 3.258 de 2013 da Polícia Federal, nós vemos que o curso de formação exige 200 horas aula. E essa carga horária não está lá à toa. Ela é pesadamente inclinada para o lado prático e estrito da coisa. Olha, eu concordo com os números da portaria. Você tem toda a razão quanto a essa carga horária. Mas veja bem, repare que essa estrutura é o mínimo legal para colocar alguém na rua. Não é necessariamente o que define um profissional de excelência no dia a dia. Mas é exatamente essa base que garante que o profissional não seja um perigo para si mesmo e para os outros. Nós estamos falando de 24 horas dedicadas exclusivamente a armamento e tiro. E não é só atirar num alvo de papel estático. É treinar o tiro rápido, é entender o posicionamento de barricada, é dominar o manuseio de um revólver calibre 38 sob pressão real. Sim, o treinamento é vital, mas... Somado a isso, nós temos 20 horas de defesa pessoal, com técnicas de projeção, estrangulamento, amortecimento de quedas, e mais 20 horas de legislação aplicada. A técnica é a espinha dorsal de tudo. Até mesmo o tirocínio, sabe? Aquela capacidade de observação que muita gente acha que é um dom natural, um sexto sentido policial. Isso, na verdade, é uma técnica exaustivamente aprendida. Espera, você diz que a observação é pura técnica. Absolutamente. O especialista Plácido Soares demonstra isso de forma brilhante no seu trabalho. A observação não é intuitiva de jeito nenhum. É um método sistemático de memorização e descrição. Um agente treinado, ele não simplesmente sente que alguém é suspeito. Ele divide mentalmente aquele indivíduo em cabeça, tronco, braços e pernas. Ele analisa detalhes muito específicos, tipo assimetrias na roupa que podem indicar uma arma escondida, padrões de movimento. É essa precisão técnica fria e calculada que antecipa o perigo, não a emoção. A sua leitura do currículo e da doutrina tática é impecável, eu admito. Mas a interpretação do que constitui o cerne da profissão no século XXI precisa de uma lente muito mais ampla. Nós não estamos mais na década de 90. Nós deixamos para trás aquela imagem do leão de chácara, truculento, aquele profissional puramente repressivo. Hoje a doutrina moderna opera sob o paradigma da segurança patrimonial humanizada. E por que isso mudou? Porque a realidade do dia a dia exige isso.
Mas a realidade do dia a dia ainda envolve o risco altíssimo de violência letal. Envolve, mas qual é a proporção real disso? A vasta maioria do tempo de um agente de segurança não é gasta em tiroteios dignos de cinema de Hollywood ou aplicando chaves de braço no chão de um corredor. O tempo dele é gasto lidando com o público em locais de altíssimo fluxo e de estresse natural. Shopping centers lotados, estações de metrô na hora do rush, recepções de hospitais públicos. É nesse cenário que os estudos do Daniel Goleman sobre inteligência emocional se tornam um verdadeiro manual de sobrevivência. O Goleman provou que o QI, ou, trazendo para o nosso caso, as habilidades puramente técnicas e operacionais, elas não determinam o sucesso. O que define um agente de primeira grandeza hoje é a autoconsciência, a autorregulação e a empatia. Bom, empatia não para uma agressão física em andamento. Mas evita que a agressão comece. A dissuasão mais eficaz não começa com a mão no coldre, ela começa com uma comunicação interpessoal impecável. E isso exige um controle emocional muito profundo para evitar que um simples mal-entendido, tipo um cidadão frustrado numa fila de um hospital, se transforme numa tragédia que vai estampar a capa dos jornais no dia seguinte. A prevenção de crises é o coração da segurança contemporânea, e a prevenção é comportamental. Você levanta a questão da prevenção e eu acho que nós podemos aprofundar exatamente por aí. A dinâmica entre prevenir uma crise e ter a capacidade de responder a ela. Exato. Se nós formos analisar a criminologia básica, especificamente a teoria do triângulo do crime, nós sabemos que o ato criminoso necessita da convergência de 3 elementos: um agressor motivado, um alvo adequado e a ausência de um guardião capaz. Certo, o guardião capaz. A grande questão é o que preenche esse papel de guardião capaz hoje. Não é apenas o armamento ostensivo, é a postura. Um profissional que sabe ler o ambiente, que aborda as pessoas de maneira respeitosa, mas firme, ele dissipa a motivação do agressor logo de cara. Ele dissuade o crime de forma silenciosa. As soft skills resolvem os conflitos muito antes que os músculos precisam ser ativados. O guardião capaz é, antes de tudo, um comunicador capaz. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. A eficácia dessa dissuasão passiva que você descreve, essa postura firme, essa comunicação imponente, isso tudo só existe porque há uma capacidade real, tangível e até letal de resposta por trás dela. O agressor potencial lá no shopping não recua apenas porque o segurança foi educado. Ele recua porque ele olha e sabe que aquele indivíduo fardado possui o treinamento para contê-lo fisicamente se as palavras falharem. Mas você não acha que a presença em si, a autoridade verbal, faz a maior parte desse trabalho? Faz o trabalho ter malho, sim, mas a confiança necessária para que o agente mantenha essa autoridade verbal, ela não surge do vácuo. Ela vem do adestramento exaustivo. O currículo de formação prevê 8 horas de gerenciamento de crises e 8 horas de uso progressivo da força. A segurança que o agente transmite ao público deriva da memória muscular. Ele sabe que domina técnicas de mobilização, sabe usar algemas corretamente, sabe atirar. Sem essa técnica subjacente, a postura firme é só um blefe. Em situações de alta tensão, o crime não respeita blefes. Se a comunicação falha e o indivíduo avança, a sua empatia desaparece da equação. A prevenção só é garantida porque existe a certeza técnica da resposta. Sinto muito, mas não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Presumir que a confiança para resolver conflitos deriva puramente de saber dar um soco ou sacar uma arma, isso ignora completamente a complexidade da psicologia humana sobre estresse. A força sem o controle emocional é apenas um gatilho para a violência desproporcional. Nós vemos quase toda semana vídeos de implosões emocionais ou explosões agressivas ocorrendo com profissionais que são técnica e taticamente irretocáveis no estande de tiro. Mas esses são desvios de conduta isolados, falhas na aplicação da técnica. Não são falhas na base comportamental. Se não houver inteligência emocional, o treinamento tático se perde no momento da raiva, do pânico ou do ego ferido. Coloque um profissional sob estresse agudo, alguém gritando com ele, ofendendo a honra dele no meio de um saguão lotado. Se ele não tiver autorregulação, a comunicação se deteriora na mesma hora.
Ele pode se tornar agressivo, usar sarcasmo, inflamar a situação, ou ele pode simplesmente travar e ser passivo. Sim, o travamento é um risco. A alfabetização emocional, que envolve conhecer as próprias emoções, motivar-se e reconhecer as emoções nos outros, é uma disciplina autônoma. Não é um subproduto de atirar 50 vezes num alvo de papel. Sem essa alfabetização, o agente altamente treinado torna-se um risco gigantesco para a sociedade e para a própria empresa que o contratou. Olha, eu concordo plenamente que o descontrole é um risco gravíssimo. E essa ideia de alfabetização emocional soa muito bem na teoria. Contudo, eu argumento que a técnica protege o psicológico de maneira muito mais concreta do que a simples autoconsciência. O controle emocional não é algo místico que flutua longe do conhecimento prático. Na verdade, a calma é um produto direto da técnica. Como assim? Você diz que saber atirar deixa a pessoa menos suscetível à raiva? Não apenas atirar, mas o domínio completo do protocolo em si. O estresse é inerente à profissão de segurança. O profissional lida com as facetas mais difíceis, as mais sombrias da sociedade. Então, o que blinda a mente desse profissional é ter um mapa claro. Pense no conhecimento exato da legislação aplicada que eu mencionei antes. Certo. Quando o agente domina o direito penal, quando ele entende milimetricamente o que constitui estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, ele possui um mapa mental. Ele sabe até onde pode ir. O mesmo vale para protocolos de primeiros socorros ou combate a incêndios. A incerteza é a maior causadora de ansiedade e pânico humano. Quando você tem um protocolo técnico rigoroso, o seu cérebro não precisa improvisar sob pressão extrema. A técnica reduz a ansiedade porque elimina a dúvida sobre o que fazer. A calma não vem de uma respiração profunda e isolada. Ela vem da certeza técnica. É uma premissa muito interessante, confesso. Conceber a técnica como uma âncora que estabiliza a psicologia. Mas se nós formos olhar para a fisiologia, essa ideia esbarra nas limitações biológicas e neurológicas do ser humano. A neurociência explica isso perfeitamente com o fenômeno do sequestro da amígdala. Ah, a famosa resposta instintiva de luta ou fuga. Exatamente. Na hora do terror absoluto, do susto extremo ou da fúria cega, aquela parte mais primitiva do nosso cérebro, a amígdala, assume o controle e praticamente desliga o neocórtex, que é justamente a área do cérebro onde esse seu mapa legal e esses protocolos lógicos maravilhosos estão armazenados. De que adianta saber de cor o artigo do Código Penal sobre legítima defesa se na hora em que o sangue ferve, o seu cérebro nem consegue acessá-lo? O ser humano não abre um manual de instruções mental na fração de segundo em que uma faca é puxada, a não ser que ele tenha treinado a sua autoconsciência emocional antes para brecar esse sequestro. Mas aí que tá. É justamente a repetição técnica exaustiva que cria a memória muscular para contornar esse congelamento do cérebro. A memória muscular resolve o movimento do braço, não a capacidade de julgar se aquele movimento é realmente necessário. Conhecer a lei não impede que o medo paralise a pessoa ou que a raiva a cegue. O que impede isso é a inteligência emocional, a capacidade de identificar a alteração fisiológica no próprio corpo, o coração acelerando, a respiração ficando curta e aplicar a autorregulação antes de tomar a decisão tática. Por isso, a habilidade comportamental tem que anteceder e guiar a técnica. E isso nos leva a pensar no futuro dessa dinâmica. Se a técnica é apenas execução, o que acontece com a profissão quando as máquinas começarem a executar melhor do que nós? Você fala sobre o avanço da automação, o que me faz pensar que o futuro exige uma proficiência técnica ainda mais elevada, e não o abandono dela. As hard skills estão se expandindo violentamente no nosso setor. O profissional moderno não pode mais ser um vigilante estático encostado numa parede de banco. Ele precisa dominar noções complexas de segurança eletrônica, precisa operar sistemas de controle de acesso restrito, softwares integrados de biometria. Sim, a tecnologia avançou muito. E não para por aí.
O próprio currículo já demanda conhecimento prático de radiocomunicação, usando o código Q e o alfabeto fonético com a fluência de um controlador de voo. E tem mais, exige-se noções de criminalística. Se um crime acontece num terminal de cargas, o agente deve saber como isolar o local, preservar vestígios, não contaminar a cena até a chegada dos peritos. São essas hard skills específicas que separam um verdadeiro profissional de segurança de um mero recepcionista. O ambiente urbano está mais complexo, logo a técnica precisa ser infinitamente mais sofisticada. Essa sofisticação tecnológica que você descreve está acontecendo agora, isso é inegável. Mas a conclusão que as pesquisas de recrutamento e gestão do futuro tiram disso é exatamente a oposta da sua. Nós estamos vivenciando no mercado de segurança o que os especialistas chamam de skill shift. É uma mudança radical no tipo de habilidade que tem valor real. Como a inteligência artificial, o reconhecimento facial e os sistemas autônomos de monitoramento estão assumindo grande parte dessas funções técnicas, essas hard skills operacionais se tornam comoditizadas, elas ficam baratas. Você quer dizer que a tecnologia vai substituir a necessidade técnica do agente humano? Exatamente. Uma câmera com IA fará o controle de perímetro e o reconhecimento de um padrão suspeito de forma muito mais precisa, incansável e barata que um ser humano dividindo o suspeito em cabeça, tronco e membros, como você citou lá no método do Plácido Soares. O software faz isso em milissegundos. Então, o que sobra? Qual é a verdadeira vantagem competitiva de manter um humano caro na folha de pagamento? São as soft skills. É a capacidade de adaptação em tempo real perante uma situação ambígua. É o julgamento moral. Entendo o ponto. Pense na legislação sobre atendimento adequado e prioritário a pessoas com deficiência. Um software pode liberar uma catraca para um cadeirante, sim, mas se houver um problema no sistema ou se a pessoa estiver em crise, apenas um ser humano com empatia e tato pode conduzir a situação sem causar um trauma institucional. A inteligência artificial não tem empatia, não sente a dor do outro, não tem jogo de cintura. Portanto, as soft skills deixam de ser um complemento para se tornarem a justificativa principal da continuidade do ser humano na segurança. Eu concordo plenamente que a IA não tem empatia e que o atendimento humanizado é um diferencial tremendo. Mas nós não podemos ser ingênuos quanto ao limite da máquina. Por mais avançada que seja a vigilância eletrônica, por mais perfeita que seja a câmera de reconhecimento facial do shopping, o sistema não pode intervir fisicamente para impedir uma agressão ou conter um assalto em andamento. Uma câmera não algema ninguém. Chegará inevitavelmente o momento em que o alerta eletrônico ou mesmo a sua tentativa de mediação empática vai exigir uma ação material. Uma ação que deve ser o último recurso, não o primeiro. O último, claro, mas muitas vezes o único recurso que resta entre a vida e a morte. E é por isso que eu sustento a minha posição. A espinha dorsal da segurança pública e privada reside na autorização legal do uso da força. Essa responsabilidade é grave demais para a gente abrir mão de um rigor técnico implacável. Sem o adestramento físico contínuo, sem a precisão criminalística e no manuseio do armamento para não atingir inocentes, e sem o conhecimento legal profundo para não cometer excessos, o profissional falha no seu dever constitucional. Ele falha em proteger vidas no momento mais crítico. A postura empática é maravilhosa para os tempos de paz, mas a segurança existe, por definição, para o momento em que a paz é rompida, e nesse instante de ruptura, onde o caos impera, apenas a técnica impecável e o treinamento exaustivo oferecem a salvaguarda que a sociedade exige. A sua posição é muito coerente com a longa tradição da doutrina de proteção, sem dúvida. Contudo, eu finalizo a minha argumentação reiterando que a força, desprovida de controle e empatia, é apenas violência. O verdadeiro profissional de excelência de hoje, aquele que evita processos milionários para sua empresa e tragédias irreparáveis para a sociedade, é aquele ancorado nas soft skills. A inteligência emocional, a empatia e a capacidade de comunicação são os únicos freios morais que garantem que a força técnica será usada de maneira progressiva e proporcional. O ideal da segurança moderna não é o combate físico bem-sucedido, é o combate evitado. Quando o agente domina suas emoções e compreende o desespero do outro, os conflitos são resolvidos antes da força física.
O valor insubstituível do ser humano na segurança não está na capacidade de aplicar a violência com precisão, mas na sabedoria de tornar essa violência completamente desnecessária. Ao dissecarmos esse currículo e essas perspectivas hoje, fica muito claro que nós não estamos falando de conceitos mutuamente excludentes na prática, mas de um campo de imensa complexidade. O nível de exigência sobre esse profissional beira o sobre-humano. Apesar de nós divergirmos sobre qual pilar deve sustentar a formação primária, eu reconheço plenamente a força do seu argumento. A falta de inteligência emocional realmente pode transformar um perito técnico em um risco imprevisível. E, do meu lado, eu admito que o rigor técnico, o adestramento e o conhecimento da lei são a moldura que impede a negligência. Você pontuou muito bem, de nada adianta a empatia se o agente não tiver a competência tática para salvar uma vida quando a agressão física é inevitável. A técnica dá o contorno material e legal para a ação. Me parece que nós convergimos no entendimento de que o profissional ideal que a sociedade contemporânea exige é um híbrido bastante raro. Nós precisamos da precisão cirúrgica de um especialista em proteção, mas essa técnica deve ser inegavelmente guiada pela sensibilidade e inteligência emocional de um pacificador. É um equilíbrio dificílimo de alcançar nos cursos de formação atuais. Exatamente. A visão arcaica focada só na contenção física já não atende o mundo de hoje. A segurança precisa ser compreendida não apenas como contenção física, mas como um ecossistema delicadíssimo de relações humanas, onde cada abordagem tem um peso psicológico e sociológico imenso. Fica claro que ainda há muito que ser explorado sobre os impactos psicológicos e sociológicos da segurança na sociedade moderna. Como as corporações e as escolas de formação vão equilibrar essas demandas concorrentes é o grande desafio da próxima década. Sem dúvida, fica o convite para que todos que nos ouvem continuem questionando, analisando os currículos de formação e observando como essa dinâmica entre técnica e comportamento se desenrola no mundo real, bem ao nosso redor. Agradecemos pela companhia nesta análise profunda. Continuem acompanhando as diferentes perspectivas e até a próxima oportunidade.